A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Nós adoramos o nosso maravilhoso Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, por mais este dia que desponta, por mais este dia em que estamos na Sua presença, entrando aqui no canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, para prosseguirmos avante no nosso propósito, nos alimentando da palavra do Senhor, nos achegando a Deus, porque assim Ele se achega a nós. Oh, meus irmãos, vamos prosseguindo na carta intitulada aos Hebreus e já estamos no capítulo 4. Hoje a nossa leitura será os capítulos 4, 5 e 6 e queremos estar aqui com os nossos ouvidos atentos ao Espírito Santo, para que Ele venha falar aos nossos corações e nos edificar através da palavra do Senhor. E você que está chegando, se inscreva, curta o nosso canal, compartilhe. Precisamos de você aqui junto conosco, enfileirando e engrossando as fileiras deste exército de leitores da palavra de Deus. Nós adoramos a Deus porque você chegou aqui. O Senhor te trouxe de algum jeito. Então, glórias e honras a Ele, que é digno. E você seja bem-vindo no nome de Jesus. Não tem problema se a sua caminhada começa hoje. Hoje é o dia de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia de nos colocarmos na presença do Senhor e sermos nova criatura, encontrando-nos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, irmãos, estar fazendo a nossa leitura no tempo reservado do seu dia. Você vai pegar a sua Bíblia, vai fazer o seu momento de oração ao Senhor e vai estar lendo e meditando na palavra de Deus. Esperamos assim o nosso crescimento espiritual, o nosso fortalecimento na nossa fonte inesgotável, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então, meus irmãos, capítulo 4 de Hebreus. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Eles ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse: Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois, a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa história não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou isso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não sejam teimosos.
Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia, porque quem receber o descanso que Deus prometeu, como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Ela vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, aleluia, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sumo sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Aleluia! Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Capítulo 5. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Aleluia! Temos muito que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres,
mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite, e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Capítulo 6. Assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre julgamento eterno, ou sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que eles mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito delas. Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos firmes, muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco.
Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Aleluia! Glória, glórias a Deus, meus irmãos. Esta mensagem aos Hebreus é uma mensagem voltada para aqueles que conheciam realmente os hebreus e judeus, conheciam os rituais do culto e da adoração ao Senhor no templo, onde havia um representante, um grande sacerdote, não escolhido por homens, mas escolhido por Deus, aquele que adentrava o Santíssimo Lugar para poder interceder pelo pecado do povo. Ele fazia isso uma vez por ano. Primeiro, ele oferecia sacrifícios por ele mesmo, por sua vida, e depois por todo o povo, e entrava no lugar santíssimo, na presença de Deus, onde havia a arca da aliança, onde o Senhor se manifestava. Havia um véu que separava essa parte do templo, onde só este homem, escolhido por Deus, ungido e dirigido por Deus, para estar ocupando este cargo. E aqui, irmãos, nessa linguagem que Deus usou, este irmão que está a escrever esta carta, colocando Jesus Cristo como este grande sacerdote escolhido por Deus, aleluia, para ser o nosso representante diante de Deus. Ele que rompeu o véu que separava todos nós da presença de Deus. Ele adentrou aos céus e hoje ele está lá diante da presença do Pai, ao seu lado direito, sentado ao seu lado direito, a interceder pelos seus, por todos aqueles que o reconhecem como o único e verdadeiro Salvador. Ele mesmo que foi a oferta, que foi o sacrifício por nós, aleluia, se entregando. Ele mesmo foi eleito por Deus para ser o nosso representante diante de Deus o Pai. E assim está até hoje, a cumprir o seu propósito de interceder por nós, e que usa também a pessoa maravilhosa do Espírito Santo como aquele que vem testificar de tudo que ele falou. O Espírito Santo é a bênção enviada por Deus para nós. Ele é que vem testificar de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus operou. Ele é que está a convencer os corações, e é Ele que clama que não endureçamos. Ele está a falar aos corações e que não sejamos duros, não sejamos teimosos, mas aceitemos a verdade do Evangelho, a única verdade que nos reconcilia com Deus o Pai, o nosso Criador. Oh, meus irmãos, que maravilha que o Senhor nos revelou essas grandes verdades, o seu grande segredo de salvação, de reconciliação, de nos reconciliar de novo com Ele. Ele já tinha esse plano guardado para que todos aqueles que crescem no seu Filho amado, no seu enviado, fossem de novo reconciliados com Ele, e um dia estaremos na glória com Deus, o nosso Pai, e com Jesus Cristo, nosso Salvador. Seremos levados pela ação gloriosa do Espírito Santo, que há de mostrar a noiva do Cordeiro, aleluia, a noiva perfeita, sem mácula, sem mancha, na presença do Senhor.
Por isso, irmãos, devemos buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Sejamos separados pelo Senhor e para o Senhor. Aleluia, andando em verdade, andando, fazendo a diferença neste mundo. E é só mesmo pelo nosso Senhor que podemos fazer isso. É Ele que nos capacita, é Ele que nos sela com o Espírito Santo para vivermos esta nova vida prometida por Ele. Oh, meus irmãos, que maravilha! Como é bom meditar na palavra do Senhor, como é bom ouvir de Deus as suas verdades, e assim a nossa fé ser fortalecida, e a cada dia sentirmos este amor de Deus, aleluia, a preencher os nossos corações. Glória, glória, glória a Deus por isso. Oh, meus irmãos, fiquem todos com Deus, tenham um dia de paz, um dia de vitória. E estamos a prosseguir no nosso canal, temos avisado ao nosso grupo no WhatsApp que há uma surpresa para este mês, o nosso 12º mês de jornada. Então não deixe de fazer os comentários, não deixe de estar participando, não deixe de estar compartilhando, dando seu like e fazendo mais pessoas se inscrever neste canal para a glória do nome do Senhor. Irmãos, isso é para a glória do nome do Senhor. E Ele seja engrandecido na minha vida, na sua vida, porque nós juntos somos canal de bênçãos do Senhor para a vida de muitas pessoas. Amém, meus irmãos? Então, vamos estar motivando a cada um dos nossos irmãos, os nossos conhecidos, os nossos amigos, aqueles que desejam ler a palavra do Senhor, a estar junto conosco, porque quando estamos juntos é mais fácil. Nós podemos estar um comprometido com o outro, mas primeiro comprometidos com o Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus. Um bom dia na paz do Senhor e aquele abraço da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.